Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Começa agora mais um devocional da nossa manhã com Deus. E hoje nós vamos estar tendo a nossa base bíblica em 1 Samuel 16, do versículo 7, e 1 Samuel 18, versículo 12. E também vamos ter ali um trecho da base bíblica em Salmo 75, 7, tá? Que vai ser as nossas bases para a nossa reflexão de hoje. Glória a Deus. Primeiro, eu quero ler com vocês, eu quero, na verdade, orar com vocês para agradecermos a Deus por este dia que Ele nos deu e por esta mensagem que Ele tem nos inspirado a estar aqui para ler. Glória a Deus. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, amado Jesus, muito obrigada pelo devocional dessa manhã, que o Senhor está nos dando a oportunidade de sermos instruídos pela sua glória. Obrigada, Pai, pela tua graça, pelo teu amor que nos tem achado em todo tempo. Obrigada pelas oportunidades que o Senhor tem nos enviado. Obrigada, Pai, por cada coração. Obrigada por cada vida. Obrigada por esta manhã de devocional contigo. Obrigada por essa mensagem que o Senhor tem nos dado para que possamos nos desenvolver, ser instruídos, edificados. Nós consagramos o dia de hoje para Ti, que o Senhor possa abençoar cada vida que está aqui, cada família, abençoar o Mateus, a família dele, abençoar os nossos irmãos em Cristo Jesus, que já estão se achegando, e que essa palavra venha ser uma resposta do Senhor sobre a nossa vida, sobre as nossas orações, e que nós possamos ser instruídos, acolhidos, edificados através desta mensagem no dia de hoje. É o que nós lhe pedimos e cremos e desde já lhe agradecemos. Amém. Vamos começar pela base bíblica. A primeira base bíblica é em Samuel, 1 Samuel 16, versículo 7. Deixa eu abrir aqui para vocês. Diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. Aqui ele está falando de Saul. O Senhor não vê... Perdão, aqui ele está falando sobre o filho de Jessé, Eliabe. E diz assim: O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê a aparência, mas vê o coração. E aí nós seguimos para 1 Samuel 18, versículo 12, que diz assim: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. E vamos também para Salmos 75, versículo 7. Que hoje a nossa mensagem ela tem 3 versículos como base. Salmo 75, versículo 7 diz assim: É Deus quem julga, humilha a um e exalta a outro. Nessa mensagem que nós estamos lendo, nós vamos ver 3 tópicos aqui acontecendo, né? Primeiro, Saul era escolhido por Deus. Ele era forte, ele era formoso, ele era um homem que se destacava, ele era um dos mais altos da onde ele habitava. E o povo queria um rei para estar ali governando, porque ele via que os outros povos, os filisteus, os amonitas, todos eles tinham um rei. E eles eram governados pelo seu próprio Deus. Mas eles não tinham um rei para falar: nós temos um rei entre nós, caminhando entre nós. Mas eles tinham Deus, mas mesmo assim o povo queria um rei. E o Senhor levantou no meio da tribo de Benjamim Saul, que era um homem que se destacava, um homem que era segundo o coração de Deus naquela época. Um homem temente, um homem valente, um homem de princípios. Só que o poder, ele não foi feito para todos. O povo pediu um rei e Deus levantou Saul, pois de todos viu que Saul era alguém que se destacava e que poderia governar o seu povo. Porém, a fome pelo poder, a fome pela glória, cresceu na vida de Saul. E ele começou a fazer o que Deus queria, mas do jeito dele. Deus lhe dava uma ordem e ele fazia a ordem daquilo que Deus colocou pela metade. Afinal, Deus mandou tal coisa. Mas
esse povo que Deus mandou fazer tal coisa é um povo que tem muita riqueza. Então eu não vou fazer do jeito que Deus mandou. Eu vou fazer do jeito que também possa agregar a minha vida. Então, em vez de obedecer, ele começou a dar o jeitinho brasileiro dele e fazer pela metade aquilo que Deus mandou ele fazer por completo. E Deus se afastou de Saul. Porque não adianta ter coroa sem posicionamento. E Deus se levantou sobre a vida de Davi. No início, quando Davi matou Golias, Saul viu Davi como um cara assim sensacional. É magrinho, mas é de boa aparência, porque a Bíblia fala que Davi era de boa aparência, ruivo, de boa aparência. A Bíblia fala isso várias vezes. Eu acredito que ele era fortinho, porque Davi, por mais que não fosse igual aos soldados, tivesse a estatura de um soldado, ele apacentava as ovelhas no campo, já matou urso, tinha matado leão, e tudo pela glória do Senhor. E eu já vou trazer a reflexão para você, mas eu quero que você entenda essa história. Saul via Davi como alguém incrível, que livrou o povo de um gigante, tanto que ele deu sua filha para Davi, né? Mas não foi de qualquer jeito, ele cobrou um preço por isso. Mas antes de Saul cobrar um preço, ele já queria que Davi entrasse na família dele, porque ele achou Davi um homem incrível, extraordinário. Só que começaram a exaltar Davi. Aonde nas canções das mulheres, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E a inveja se apossou de Saul. Aonde ele falava: como assim? Eu matei milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Como eles podem exaltar Davi? Ele pode ser uma pessoa incrível, mas eu sou o rei. E ele começou a montar um cerco para matar Davi. Ofereceu sua filha, mas ao mesmo tempo falou: ó, mas vai ter que ir lá matar os nossos inimigos, me trazer aqui, ó, os feixes deles, pra provar o que você fez. E aí sim, minha filha é sua. Eu não quero dinheiro, eu quero só os feixes dos soldados dos nossos inimigos. Uma estratégia foi bolada. Colocou Davi na linha de frente, falou: ele vai morrer. Mas Saul não contava que Davi, ele não estava só. Havia um Deus sobre a vida de Davi que o governava. Havia um Deus sobre a vida de Davi, o mesmo Deus que saiu da vida de Saul. Porque antes de Deus abandonar Saul, Saul já tinha o abandonado. E Deus insistiu em Saul, falando sobre os erros que ele tinha, pedindo posicionamento, mas ele não escutou. O poder falou mais alto. A fome pela glória falou mais alto. Mas Deus estava sobre Davi. E a Bíblia vai também nos dizer que Saul começou a perseguir Davi porque viu que o povo via a glória que existia sobre a vida de Davi. E Davi não era rei. E isso começou a dar um desespero tão grande sobre a vida de Saul, que de um rapaz que admirava Davi, Saul se tornou um cara invejoso, mas também um cara com medo. A Bíblia fala que Saul tinha medo de Davi. Ele quis matar Davi com medo de Davi tomar o seu lugar. Porque Davi se destacava em tudo que ele ia fazer. Porque havia um Deus cuidando da vida de Davi, assim como há um Deus cuidando da sua vida. E podem abrir cerco, podem perseguir, podem marcar estratégias para destruir, mas há um Deus que te guarda, há um Deus que te protege, assim como protege Davi. Há um Deus que cuida. E agora nós entramos na história.
Porque eu queria que você entendesse sobre isso. Quando Deus levanta Samuel e fala para Samuel, vá à casa de Jessé, que lá eu tenho alguém que eu vou ungir como um novo rei, porque eu já não tenho mais honra sobre Salomão. Salomão, irmãos, perdão, sobre Saul. Salomão é filho de Davi. Samuel, ele chega ali na casa de Jessé e ele começa a olhar os filhos de Jessé e ele fala, forte, boa estatura, parece rei, anda como rei, age como rei. Aí Deus, ele vem e fala, ei, meu profeta Samuel, eu não vejo como você vê. Você olha e vê a aparência, mas sou eu que vejo o coração. E aí nos Salmos que nós lemos, diz o quê? Deus é quem julga. Ele humilha um, mas ele também exalta. Agora vamos entrar na reflexão da mensagem. Eu contei para vocês a história de Saul, como ele via Davi, e depois de um tempo como ele começou a observar Davi de outra forma. Na casa de Jessé, Samuel olhava para os outros irmãos de Davi e falava, rei, esse é rei. Não, aquele, com certeza aquele é rei. E Deus falava, não, o rei está no campo, apacentando ovelhas. É alguém que ninguém dá nada, é alguém que o mundo vem sem valor, mas é alguém que eu vejo diferente. Porque você vê a aparência, Samuel, mas eu vejo o coração. E ele tem um coração temente, um coração valoroso e um coração conectado a mim. Saul, ele foi escolhido por Deus e recebeu uma coroa dourada em sua cabeça. Um trono honroso, um exército e um comandantes, né? E toda uma estrutura muito boa. Mas o que Saul perdeu não foi a coroa. Foi a presença. Ele foi chamado por Deus. E Deus via nele tudo que um rei poderia ter para governar. Mas no meio do caminho, Saul, por conta das suas próprias ambições, se perdeu. A diferença de Saul e Davi é que Davi, ele também cometeu erros. E a Bíblia não esquece. A Bíblia não esqueceu os erros que Davi cometeu. Tanto que ele expõe o adultério. Olá, Duda. Ai, saudade do meu cabelo azul também. Em breve, quem sabe ele não retorna aqui pra gente, né? A Duda veio, ó, Duda veio bem antes, hein, gente? Glória a Deus. Saul se perdeu no meio do caminho, e a diferença de Saul com Davi é que ambos erraram. E a história mostra que ambos erraram. Mas Saul não se arrependeu. E Davi, ao cometer os seus erros, ele se arrependia e pedia perdão para Deus. E Deus o ajudava a continuar. A diferença de quem conquista e de quem paralisa é o se levantar. Todos caímos. Todos pecamos, todos erramos. Mas a diferença é reconhecer os erros e seguir em frente. Saul tentou governar o seu reino sem Deus. Mas o povo pertencia a Deus. Saul tinha um título, mas havia perdido o principal, aquilo que Deus mais admirava nele no início, que era o seu coração. A paz, irmãos, bem-vindos. Enquanto isso, um jovem pastor de ovelhas, sem coroa, sem nome, sem posição, esquecido no campo, mas com um coração sincero, foi escolhido por Deus. Davi não tinha trono, mas tinha algo que é muito importante termos na nossa vida nos dias atuais,
que é a intimidade. Ele não tinha força humana, mas ele carregava em si a presença divina de Deus. Ele não estava no palácio. Não. Mas ele estava no centro da vontade de Deus. Saul tentou por diversas vezes destruir Davi, porque viu em Davi algo que faltava nele, que era a presença de Deus. Porque, irmãos, a presença de Deus que eu levo na minha vida, que você leve na sua vida, é algo tão maravilhoso que resplandece. É algo que todos veem. A presença de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida é algo tão extraordinário que é impossível chegar em um ambiente aonde você não faça diferença. Porque a presença do Senhor é tão grandiosa que ela resplandece sobre a minha vida, que ela resplandece sobre a sua vida, que ela transborda sobre a minha vida, que ela transborda sobre a sua vida. A presença de Deus, irmãos, ela é algo extraordinário, que ela não pode ser apagada no ambiente. Ela resplandece e isso incomoda. O resplandecer da glória de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida incomoda. E muitos vão tentar parar a nossa caminhada no meio do caminho, porque acham que se essa pessoa alcançar o que Deus tem para a vida dela, ninguém mais segura. E o inimigo levanta pessoas. A nossa briga não é contra o outro, é contra as potestades e principados, contra o inimigo. Mas ele levanta pessoas no meio da nossa caminhada como Penina, com palavras duras, para que nós possamos paralisar. Mas nós temos que ser como Ana nessas horas. O inimigo tá atacando, é porque tem coisa grande me esperando. E é de joelhos que nós vencemos o inferno. O que Saul não tinha mais era intimidade com Deus. E ele via em Davi o reflexo que nele já não existia mais. E não era por falta de oportunidade. Era por orgulho. Saul tentou diversas vezes destruir Davi, mas nem sempre foi assim. No início, Davi tocava para ele. E Saul via honra em Davi. E queria que ele estivesse perto. Tanto que ele fala para Jessé: deixa seu filho comigo no palácio, ele vai trabalhar para mim. Davi matou o gigante, Saul viu honra sobre Davi. Mas quando o povo começou a exaltar Davi, Saul temeu. Pensou que o poder daquele jovem ameaçava o seu reinado. Ele não só pensou, ele estava achando que o achismo dele era super certo. Mas o que Saul não entendia é que ninguém destrói quem Deus levanta. Porque quando existe um propósito sobre a minha vida e sobre a sua vida, existe provisão, existe proteção e existe cumprimento. Não há nada que impeça aquilo que Deus começou sobre a tua vida. Deus ungiu Davi a rei no quintal da sua casa. Fez ele passar por muitas situações antes dele reinar, para que ele fosse desenvolvido e soubesse governar, e tivesse estrutura para governar, e tivesse estrutura para guerrear. Os soldados eram treinados antes de ir para o campo de batalha, e Davi também foi, pelo próprio Deus, enquanto apacentava as ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas, e Deus via ele como um rei para um grande povo, para uma grande nação. Talvez Davi achou que a vida dele toda fosse aquilo. Vou viver para sempre aqui, ó, cuidando das ovelhinhas do meu pai, honrando meu pai e minha mãe. E Deus falava: tu vai ter honra, mas a tua honra é lá no palácio, porque sobre a tua vida, Davi, eu tenho algo maior. Nós sonhamos pequeno e enxergamos pequeno perto daquilo que Deus tem nos preparado, porque são coisas grandes e maravilhosas, irmãos.
Davi chegava a um rebanho de ovelhas que ele tinha que cuidar. E Deus falava, tu tá vendo um rebanho, mas eu tô vendo você como alguém que está sendo desenvolvido para reinar. É preciso estar na posição. Tem propósito, tem provisão, tem cumprimento, tem proteção. Mas é preciso ter uma vida de posição. Saul tinha propósito, mas se desviou da posição. Já Davi, mesmo imperfeito, mantinha a posição e, contudo, tinha a presença. Nada substitui, irmão, na vida a comunhão e a intimidade com Deus. Você pode falar que ama a Deus. Você pode falar que Deus tem promessa na sua vida, mas sem posicionamento, sem uma vida de intimidade, ela não será cumprida. Juliana, mas quem tem promessa não morre. Eu posso te provar na Bíblia que quem tem promessa morre sim. A promessa foi feita para toda uma nação quando Deus a tirou do Egito. A caminhada de 40 dias se tornou 40 anos. Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saía do povo. Enquanto Moisés orava, pedindo a Deus direcionamento, pedindo a Deus que cuidasse do povo, o povo erguia deuses para poder adorar. Sendo que o próprio Deus o livrou, cuidou, guardou e abençoou aquele povo no deserto. A caminhada durou 40 anos. Não é porque Deus era mau. Era porque no meio daquela caminhada Deus queria não apenas cuidar do povo, mas fazer com que o povo o enxergasse. Só que o povo não enxergava Deus como Deus. Porque o povo queria ver uma imagem que resplandecesse ele. Sendo que Deus mostrava que estava com eles dia após dia, resgatando aquele povo dia após dia, alimentando aquele povo dia após dia, erguendo ali toda uma proteção sobre aquela nação dia após dia. E mesmo assim, o povo ainda queria adorar os deuses do Egito, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. O que Deus queria era intimidade com aquele povo. Deus queria que aquele povo o conhecesse, porque ele sabia que o povo, muitos nasceram na nação do Egito, apesar de ser povo de Israel, mas tinha todos já uma conduta que já seguia. E Deus tentou mudar essa conduta. Deus teve um encontro com cada uma daquelas pessoas, mas mesmo depois do encontro, eles optaram por não servir a Deus. Eles optaram por viver da sua própria maneira. Não foi Deus que abandonou o povo, foi o povo que optou por abandonar Deus. E muitos pereceram. Quando você vai puxar a história, a vitória era para todo aquele povo, mas nem metade daquele povo entrou na terra prometida. E não foi porque Deus mudou o decreto. Foi porque a promessa existe, mas só vive a promessa quem se posiciona para viver ela. Eu posso falar a língua dos homens, a língua dos anjos, mas sem posicionamento eu não vivo a promessa. Não tô falando de religião, tô falando de intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus eu não vivo a promessa. Amo a Deus, mas não tenho tempo com Ele. Não consigo ler a Bíblia, não consigo orar. Não faço nada que represente esse amor que eu tenho por Ele. Como eu digo que amo, sendo que na palavra do Senhor fala que o que Ele precisa não é as minhas palavras, é as minhas ações para provar o amor. Não adianta ter coroa, não adianta ter cargo, não adianta ter fama, não adianta ter seguidores, não adianta se o seu coração estiver longe do Pai. A promessa é tua, mas Deus exalta quem é fiel. A promessa de um grande reinado era para Saul e sua geração. Mas sem posicionamento, sem intimidade, sem fidelidade, sem obediência,
não tem como ver o céu se movendo sobre a nossa vida. Não foi Deus que abandonou a promessa na vida de Saul. Foi Saul que decidiu tirar a sua vida das mãos daquele que prometeu. Deus tinha uma linda história, mas Saul optou por reescrever a sua história. Deus, ele é um Deus de amor. Deus, ele é um Deus justo. E como nós temos o livre-arbítrio, você tem a decisão de escolher. O inimigo não tem poder para tirar a promessa da tua vida, mas ele tem estratégia para que você mesmo desista da promessa. O projeto é falido quando nós decidimos desistir dele. Ele não é falido enquanto continuamos persistindo em oração e ali, ó, firmes, fortes. Às vezes nem tão firmes, às vezes nem tão fortes, mas quando estamos ali. Talvez hoje você esteja se sentindo como Davi. Escondido, esquecido, sem coroa, sem reconhecimento. Olhando para sua história e falando, vai ser sempre assim, não tem como mais mudar. Já se passaram muitos anos. Eu já me peguei pensando dessa forma. Já tenho 28 anos, Deus me fez uma promessa quando eu tinha 15. Deus renova a promessa todo ano, Ele fala a mesma promessa todo ano. E nada acontece. É cansativo escutar. E aí você fala, o que falta mais? Tô me posicionando, tô orando, tô buscando, tô jejuando, tô fazendo tudo que o Senhor mandou. E Deus, Ele fala, agora tem que esperar. Porque eu quero a intimidade, mas eu quero que você me conheça ao ponto de você me amar e não se esquecer de mim quando você chegar lá. Pode estar parecendo que o lugar de honra pertence a outros e não a você. Porque você vê tudo fluindo na vida do outro, mas a tua vida ainda está travada. Parece estar travada, né? Embora você tenha uma promessa, o Senhor nesta live de hoje, Ele te trouxe até aqui para te lembrar que Davi foi ungido antes mesmo de ser entronizado. E o processo da vida de Davi não cancelou a promessa que Deus tinha sobre ele. Às vezes o processo e os cenários são dolorosos. E às vezes as pessoas olham pra você e não vê boa aparência. Não é a aparência de uma pessoa que vai chegar lá. Não tem capacidade de uma pessoa que vai chegar lá. Essa pessoa não, nasceu e cresceu perto de mim. Eu olho e vejo uma pessoa que vai ser que nem todo mundo aqui, ó, que nasceu nessa cidade. Não. Não vai crescer, não vai frutificar, não. Não tem um bom futuro. Mas você não é o achismo do homem. Você é a promessa de Deus. Você é o que Deus gerou para ser. Você é um sonho que Deus sonhou. O homem vê a aparência, o cenário e as circunstâncias. E Deus, Ele vê o teu coração. A promessa, ela não nasceu na vida de Davi quando ele estava no campo. Ela nasceu na vida de Davi antes dele ser gerado, porque na palavra do Senhor fala que antes da gente ser gerado, Deus já tinha promessa sobre nós. E onde existe um coração sincero, existe a preparação. A preparação dói, é como se fosse um campo de batalha. Mas a promessa é certa. Porque quem te chamou não foi o homem. Quem te chamou foi Deus. Irmãos, minha dicção de manhã é difícil. A promessa não foi escrita por mãos humanas, foi escrita pelos céus. Não tem recurso na terra? Fica tranquilo. Os céus mandam recurso, mas você vai seguir. Deus manda ter uma comitiva, se necessário for, e o milagre vai acontecer. Mas o que Ele precisa é, seja fiel, seja grato, tenha mais intimidade. Vamos caminhar juntos. Deus, Ele nunca te chamou para ter uma vida com Ele à distância. O relacionamento que Deus tem para minha vida e para sua vida são relacionamentos perto. Deus, Ele quer constância. Deus, Ele quer conexão. Deus, Ele quer entrega. E não é só de domingo. É de segunda a sexta.
Deus quer entrega diária. Eu vou orar por vocês, até que a palavra do Senhor nos sustentou. Há um reinado para a tua vida. Há planos extraordinários e promessas que Deus já te entregou. Deus já falou para você o que Ele faria. Então tira o será, tira o talvez, porque com Deus é sim ou não. E se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ah, mas o cenário não declara nada. Ah, mas as pessoas não declaram nada. Ah, mas falaram, não fala. Podem falar o que quiser. A palavra continua sendo de Deus. A promessa continua sendo dele. O projeto continua sendo dele. E na palavra dele, ele me garante que tudo que ele prometeu, ele cumprirá. Porque o propósito que ele fez para comigo, ele é fiel para realizar. Ele não abandona as obras pela metade. Ele pode tudo e todas as coisas. Então o que é impossível para mim não limita ele. A promessa é dele, quem mandou foi ele, a estratégia é dele, eu só tô fazendo. Eu continuo fazendo do jeito que ele mandou. Ah, mas agora é tempo de se implementar, é tempo de fazer diferente. Continua seguindo o que Deus mandou, do jeito que ele mandou. E você se surpreenderá com a glória que há de vir sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre os teus projetos. Você não precisa de coroa para ser escolhido. Basta que Deus te veja com sinceridade. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele permanece para sempre. E a tua palavra também. O que Ele precisa é que nós venhamos permanecer em posição, em intimidade e em obediência. Porque ninguém, escreve isso na tua casa, deixa bem grande assim, ó, estampado na tua casa. Ninguém destrói quem Deus levantou. Deus te escolheu. Falidos são os planos do diabo. Você é um projeto que Deus investe diariamente. Não esqueça disso. Nós nos perdemos porque esquecemos quem nós somos em Deus. Nós nos perdemos porque esquecemos quem Deus é. Sem Ele nós não somos nada. Mas com Ele nós podemos tudo. E isso é palavra. Eu vou orar por você para finalizar. E eu quero que você saia dessa live hoje recebendo essa vitória. Tá chegando o final de ano, mas é tempo suficiente para Deus fazer milagre. Falta pouco tempo, Juliana, menos de um mês. Falta um mês e pouquinho, né? Para acabar o ano. Tempo suficiente para viver aquilo que você não viveu em 12 meses. Porque Deus não precisa de 12 meses para mudar a tua vida. Ele precisa de instantes. E este Deus, ele faz milagres em instantes. Traz cura, traz renovo, restauração, restituição, transformação, novos ciclos. Ele faz tudo em segundos. O que nós precisamos é posicionamento, fé em ação, obediência e intimidade. Não é complicado ter uma vida com Deus. Nós que complicamos, querendo fazer tudo do nosso jeito, quando a estratégia e o projeto é totalmente dele. Vamos focar? Esses últimos meses, vamos focar? E aí no final do ano você me conta o que aconteceu. Porque vai ser lindo o testemunho. Só que sem intimidade, sem posicionamento, vai viver mais um ano como todos os outros anos. Agora, com intimidade, posicionamento, confiança em Deus, se prepara. E depois me fala. Porque o sonho é teu, mas o projeto sempre foi dele. E a vitória também será. Pra honra e glória dele. Você vai desfrutar, mas vai ser pra honra e glória dele. Amém? Briano, bom dia.
Vamos lá, irmãos, fazer a nossa oração, entregar o nosso dia a Deus. E 10 horas da noite nós temos oração aqui, tá? 10 horas da noite. Vamos romper aí o impossível pela fé, consagrar nossa semana a Deus, fazer o extraordinário. Então, quem quiser vir, 10 horas da noite hoje temos oração. Vem, traga mais um e vamos juntos orar, glorificar o nome do Senhor. Amém? Porque tem batalhas que a gente só vai vencer de joelhos. Então, eu te convido a vencer essas batalhas. Porque é tempo de realização e propósitos, né? Então, vamos lá? Senhor, ajude-nos a entender que não é sobre o lugar que nós ocupamos diante dos homens, mas sobre quem nós somos diante de Ti. Senhor, eu quero te agradecer no dia de hoje, porque essa palavra ela falou muito ao nosso coração, aonde o Senhor nos ensinou sobre aquilo que nós carregamos em nós e que às vezes nós esquecemos, que é a presença do Senhor, que cresce cada dia mais ao ponto de refletir e causar até mesmo transformação em ambientes. A presença do Senhor incomoda porque ela é transformadora. E ela exalta aquele que o Senhor quer honrar. Senhor, livra-nos de sermos como Saul, que se apegou a títulos e ficou distante da sua voz. Dai-nos o coração, Pai, como o de Davi, quebrantado, verdadeiro, disposto a te servir, mesmo quando ninguém estava vendo. Que nós possamos, nesta manhã, e nessa semana, permanecer na posição e ficar mais firmes em intimidade contigo. E isso por amor e não pela dor. Mesmo quando ainda não vemos o cumprimento do propósito, Pai, que a tua presença se cumpra em nós. E que no tempo certo, a glória do Senhor se manifeste de uma forma tão extraordinária que até as pessoas que estão de fora vejam o impacto da bênção que o Senhor vai liberar sobre nós. Porque ninguém pode roubar o que o Senhor determinou para as nossas vidas. E hoje o Senhor nos deu essa certeza. Nós queremos ter um coração sincero e preparado para viver as suas promessas. Porque nós sabemos, Pai, que contigo há propósito, há provisão, existe proteção e cumprimento. Há grandes obras que o Senhor gerou sobre as nossas vidas. E nós cremos que ninguém pode destruir aquilo que o Senhor decretou, levantou e disse que iria dar certo. Porque a tua palavra ela é verdadeira, a tua palavra é lâmpada para os nossos passos. E tudo que nós vivemos, sonhamos, desde os cumprimentos de propósitos até além, tudo vem para tua honra, tudo vem para tua glória. Seja cura, seja libertação, seja provisão, seja restauração, seja transformação, tudo é para tua honra e glória. E nós estamos aqui para que a nossa vida honre e glorifique ao Senhor em cada passo, em cada detalhe, em tudo. Porque tudo que há em nós pertence a Ti e depende de Ti. Obrigada, Pai, por nos dar estrutura e por nos mostrar que o seu amor permanece para sempre. E principalmente por não abandonar nenhuma de suas obras. Obrigada pela colheita que virá, porque estamos semeando. Obrigada, Pai, por nos dar essas oportunidades de semear. Obrigada por nos mostrar que nós não somos projeto falido, e sim projetos investidos. Obrigada pelas boas ideias. Obrigada por nos capacitar. Obrigada por nos fazer desejar, descansar e também desfrutar da Tua graça. Obrigado por estar caminhando conosco todos os dias e por nos resgatar com este amor que nos refaz, que nos transforma, que nos alicerça diariamente. Obrigada pela vida de todos os irmãos que participaram dessa live. E obrigada, Pai, porque a Tua palavra tem sido refrigério para a nossa vida e tem sido a nossa estratégia para continuar. Obrigada por não desistir de nós e por nos amar tanto assim. Obrigada por cada novo seguidor. Obrigada pelos presentinhos que recebemos na live. Obrigada por cada vida que foi alcançada através dessa live. Que essa live não venha ter sido mais uma live para essa vida, e sim venha ter sido uma resposta daquilo que Deus precisava instruir essa vida para o cumprimento de todos os teus propósitos. Muito obrigada, Pai, por nos honrar e por nos permitir estar aqui mais um dia para a tua honra e para a tua glória, porque tudo pertence a Ti. Amém? Irmãos, que você venha ter um dia abençoado para a glória de Deus. Volto com vocês então 10 horas da noite. A live vai estar completinha lá no Instagram e no YouTube. Eu subo ela mais ou menos umas 8 horas da manhã, porque eu tenho que baixar para subir. E aí umas 8 horas já vai estar disponível lá no YouTube e também no Instagram. E é lógico que eu espero você. E eu espero que você tenha gostado, que Deus tenha falado com você através dessa live. Porque, irmãos, toda live de devocional, nós sempre pedimos para que o Espírito Santo esteja na frente, para que Ele nos direcione. E a palavra de hoje foi: tem promessa,
tem propósito e o que precisa é posicionamento. Porque Deus levanta e ninguém destrói. E a promessa é tua, a vitória é tua e a honra também é tua. Porque Deus é contigo. Então não desista. Tudo é possível para quem crê e se posiciona. Existe uma saída para essa situação e o milagre e a promessa será completa. Deus, ele não se esqueceu de você. Amém? Posicionamento é uma vida de intimidade. É se posicionar para aquilo que Deus tem para tua vida. Ou seja, não estou falando de religião, estou falando sobre orar mais, buscar mais, ler a Bíblia, perguntar para Deus aquilo que ele precisa que nós fazemos. É literalmente ter uma vida com ele. Porque a gente fala que tem uma vida com ele, mas a gente mal ora, mal lê a Bíblia, mal busca direcionamento do Senhor, mal inclui ele no nosso dia. E o posicionamento que Deus quer é que nós venhamos viver dias extraordinários, mas tendo todos os dias estando com ele. O posicionamento é isso. É não viver uma vida de duas faces, sabe? De duas demãos. Eu faço tudo que eu quero e no dia do aperto eu corro pra Deus. Não, é todos os dias ter uma vida pra Deus. Qualquer mudança que Deus exigir de você, aí é você e Deus. Porque tem mudanças que eu tenho na minha vida que Deus exigiu de mim, mas que talvez Deus não exija de você. E tem mudanças que você vai viver que Deus não exigiu de mim, mas Deus exige de você. E isso é muito particular. Porque tem coisas que Deus quer que eu mude, tem coisas que Deus quer que você mude, mas é muito diferente. Então assim, eu não posso falar assim, renuncia a isso, porque Deus quer. Porque a minha renúncia é diferente da sua. Tem coisas que eu já vivo e preciso renunciar, como alguns hábitos, e tem coisas que você vive que você precisa renunciar que é diferente. E Deus, ele quer posicionamento, e as mudanças na questão de renúncia vem tudo por conta dele. Você vai sentir o que é pra você mudar ou não. Tem gente que fala, eu falo muito alto, Deus mandou eu falar mais manso. E Deus às vezes fala assim, fala mais alto porque eu preciso que sua voz chegue em lugares mais longe. Então assim, é muito diferente. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, mas o que ele quer de nós todos é uma vida com ele. Ou seja, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de buscando, né? Buscando a sua presença, incluindo ele no nosso dia. Isso é o posicionamento. É ter uma vida com ele, uma vida de intimidade com ele, uma vida que você inclui ele em tudo. Isso é ter posicionamento. O resto, mudanças, renúncias, ele fará. Porque ele conhece cada um de nós, ele sabe o que precisa mudar em cada um de nós para que nós possamos ter a identidade do propósito que ele tem para nossas vidas. Amém? Então, fiquem com Deus. 10 horas eu tô de volta pra oração. E o que pra você é impossível, vem pra oração pra gente orar. Porque o impossível pra Deus é nada, irmãos. É só um detalhe. Vamos ver milagres? Juntos, pra glória de Deus. Amém? Deus abençoe.